Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Aqui quem fala é o irmão Felipe Alves, sou evangelista da igreja de Guaíba e nós estamos começando o nosso culto online, onde eu irei trazer uma palavra de Deus para vocês. Fiquem atentos, não se distraia, porque Deus vai falar com todos nós. Deus vai falar comigo, Deus vai falar contigo. Reúne a tua família nesse momento, aí na sua casa. Os irmãos que são de Guaíba já estão acostumados com a situação, já estão preparados para a situação em que nós estamos vivendo nesse momento, que é o discipulado. Então não é novidade para nós. Nós já nos reuníamos nas casas, já fazíamos cultos caseiros. O culto caseiro em Guaíba é uma característica muito forte, né? Às vezes é até melhor do que o próprio culto na igreja. Claro que um não substitui o outro, mas se complementa. Mas neste momento, eu quero que você esteja preparado para ouvir aquilo que Deus tem para você, porque Deus tem uma grande mensagem. Está preparado? Junte a tua família aí na sua casa e nós vamos orar neste momento. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, nos colocamos, Senhor Jesus amado, na Tua presença, Senhor. Te agradecendo por este momento, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que no meio da tempestade, o Senhor lança a Tua palavra, acalmando o vento, acalmando o mar. O Senhor lança a Sua palavra criativa, a Sua palavra poderosa. E esta palavra vem ao encontro dos nossos corações. Que neste momento, Senhor, nós possamos sentir a Tua presença, Espírito Santo. Oro por todos aqueles que estão enfermos, que estão acometidos por alguma enfermidade, que eles venham ser tocados pelo Teu toque de poder, pela Tua unção, pela Tua autoridade. Quebra agora todo o empecilho, todas as amarras, todo o principado, toda a potestade, sejam amarrados neste momento, repreendidos em nome do Senhor Jesus. Acalma o vento e sossega o mar, Senhor. É o que eu te peço neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque há poder no Teu nome, Senhor Jesus. A igreja metodista agora, Pai amado, se reúne com o poder da oração neste momento, Pai. E nós oramos agora, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha com a Tua intervenção sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, derramando a Tua unção e o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus neste momento. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. E nós vamos começar a meditar a partir do versículo 4, versículo 14 e versículo 32. Tá certo? Abra sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia e nós vamos começar a meditar na palavra de Deus neste momento. Tá bom? Desligue televisão, procure desligar tudo aquilo que traga distração e nós vamos meditar nesse momento na palavra de Deus. Esse momento especial, este momento sublime. Não se preocupe com nada agora. Não se preocupe com nada agora. Se vier alguma preocupação, se vier algum pensamento alheio na sua mente, procure isolar. Tudo aquilo que vier para distrair, para te tirar do foco, procure tirar isso e vamos prestar atenção agora na palavra de Deus. Então abra sua Bíblia no livro de João. Livro de João, no capítulo 10. No livro de João, no capítulo 10. Está sentindo a presença de Deus aí? Eu sei, eu estou sentindo aqui. No livro de João, no capítulo 10, e no versículo 14, no versículo 4, me desculpe, João, capítulo 10, versículo 4, nos diz assim a palavra de Deus. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas
e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Vou ler mais uma vez. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Agora eu quero que você pule lá no versículo 14. Isso é Jesus falando para os seus discípulos. Vá no versículo 14 e veja o que está escrito lá comigo. Acompanhe a leitura comigo. Jesus ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Agora, você pula lá para o versículo 27. No versículo 27, diz assim o texto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Queridos e amados irmãos, que estão ligados neste momento, ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo, nesta semana, eu preocupado com que palavra eu deveria trazer neste final de semana, e essa é uma das coisas que toma minha mente durante a semana: que palavra eu devo trazer para a igreja. Porque a responsabilidade de um mensageiro da palavra de Deus, de um pregador da palavra de Deus, e todos nós que um dia aceitamos a Jesus, descemos as águas do batismo, fomos batizados, recebemos o batismo do Espírito Santo também, temos esta incumbência de sermos pregadores da palavra de Deus. E uma das coisas que muito me preocupa é que mensagem eu vou levar para a igreja. Que mensagem eu vou levar para a igreja? Desculpe. E muitas vezes, quando eu me debruço diante da Bíblia, as mensagens não vêm, a palavra não vem. Muitas vezes eu fico horas e horas e horas em cima da Bíblia Sagrada. Eu tenho diversas Bíblias aqui, você não pode ver, mas no meu quarto eu tenho muitos livros, muitas Bíblias, muitos dicionários, muitas enciclopédias, livros teológicos, e eu sempre procuro mastigar o melhor para trazer na pregação, me informar, trazer o maior número de conhecimento possível. E as mensagens não vêm. Muitas vezes eu fico horas e horas de joelho dobrado de madrugada, pela manhã, à tarde, orando. E quem me conhece sabe que eu tenho marcas no meu joelho de tanto orar. E eu falo com Deus, passa-se 15 minutos de oração, passa-se 30 minutos de oração, às vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas, às vezes eu chego até 4 horas de joelho dobrado em oração, falando com Deus. Deus fala comigo em muitas coisas, mas a mensagem não vem. E quando menos eu espero, quando eu estou numa situação esporádica da vida, da rotina diária da vida, quanto menos eu espero, a mensagem vem. E a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração foi o texto de João capítulo 10, no versículo 4, versículo 14 e versículo 27. Vamos voltar ao texto? No versículo 4, irmãos, nós lemos o seguinte: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Ou seja, Jesus está falando aqui de forma figurada a respeito de uma parábola e usando as ovelhas como exemplo, um exemplo simbólico, figurado, a respeito dos discípulos de Jesus, aqueles que seguem a Jesus. Aqueles que ouvem a voz de Jesus, ouvem o chamado de Jesus.
E isso é algo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. As ovelhas de Jesus conhecem, sabem qual é a voz de Jesus. E a pergunta que o Espírito Santo de Deus fez para mim, e também não só para mim, mas para levar essa mensagem para a igreja é: que tipo de voz você está ouvindo? Que tipo de a voz das nossas opiniões? Nós não somos chamados para ouvir a voz da nossa consciência. Nós não somos chamados para ouvir a voz do nosso coração. Nós não somos chamados para ouvir a voz da nossa inteligência. Mas nós somos chamados para ouvir a voz de Jesus. A voz de Jesus. E parece um tanto imprudente eu dizer: nossa, nós não devemos ouvir a voz da nossa inteligência, nós não devemos ouvir a voz da nossa racionalidade. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é algo mais além. Algo que vai definir a tua vida eterna. E por que eu disse no início dessa mensagem, na introdução dessa mensagem, de que a pregação me preocupa muito? Porque um médico cirurgião ele tem uma responsabilidade muito grande quando ele vai fazer a cirurgia de um coração. É a responsabilidade de uma vida. Um juiz, um advogado tem uma responsabilidade muito grande sobre uma situação fática da vida de uma pessoa. Um arquiteto, um engenheiro tem uma responsabilidade muito grande quando ele assina o seu parecer técnico sobre a construção de um edifício. Ele precisa averiguar se está tudo dentro dos conformes, está tudo direitinho. Haja visto inúmeras construções que foram dados seus pareceres positivos e depois vieram a ruir, vieram cair, porque faltou perícia, porque houve negligência. O pregador, o mensageiro da palavra de Deus, ele tem uma responsabilidade mais importante, não desfazendo desses profissionais, mas mais importante, porque a palavra do mensageiro vai definir a vida, o destino da vida eterna do ouvinte, daquele que está lhe ouvindo, daquele que está lhe escutando. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande contigo que me escuta, contigo que me ouve. Tá entendendo? Voltando para a mensagem, para a palavra de Deus. Aqueles que seguem a Jesus conhecem a voz de Jesus. Conhecem o chamado de Jesus. Nós temos o exemplo do profeta Samuel, no livro de 1 Samuel, por exemplo. Abra lá no livro de 1 Samuel. No capítulo 3, você vai ver o chamado de Samuel. No capítulo 3, você vai ver o chamado de Samuel. No versículo 4, você vai ver o que está escrito lá. Diz assim: o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Ao longo da história, eu estou citando o exemplo de Samuel, mas eu poderia citar aqui o exemplo de Jeremias, poderia referir aqui o exemplo do profeta Isaías, poderia referir o exemplo do profeta Daniel, poderia referir o exemplo do juiz Gideão, de Sansão, do próprio Davi, do patriarca Davi, de Abraão. Todos eles tiveram um chamado por Deus. Todos eles foram chamados por Deus. Todos eles foram escolhidos por Deus. E eles disseram: eis-me aqui. Muitas vezes até mesmo não entendendo o propósito, o desígnio de Deus para a vida deles. Mas eles disseram: Senhor, eis-me aqui. Eis aqui o teu servo,
eis aqui o teu servo. E nós vemos aqui no livro de Samuel, sobre o chamado de Samuel, que o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. Voltando lá para o texto sagrado, meus irmãos, o livro de João, volte lá para o texto de João, no capítulo 10, no versículo 14, diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Irmãos, o segredo para você identificar o chamado de Jesus é você conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. Conhecer Jesus. E Jesus conhece você. Você sabe o peso dessa responsabilidade de Jesus te conhecer? Você que é casado, você convive com a tua esposa ou com o teu esposo há muitos anos. Uma longa trajetória de convivência, de um suportar um ao outro, de um lidar com as dificuldades um dos outros. E você conhece o seu esposo, você conhece a sua esposa. Mas você não conhece a sua esposa como Jesus conhece ela. Você não conhece o seu esposo como Jesus conhece ele. Ninguém te conhece como Jesus te conhece. Jesus sabe aquilo que está oculto e escondido dentro de você. Os teus amigos não te conhecem como Jesus te conhece. O teu pai e a tua mãe não te conhecem como Jesus te conhece. O teu marido, a tua mulher não te conhece como Jesus te conhece. E nem mesmo você se conhece como Jesus te conhece. Atualmente, meus irmãos, a população mundial é composta por mais de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. E no meio de uma vasta imensidão de estrelas, de planetas, de cometas, de astros, de tantas inumeráveis pessoas que existem, que já passaram por esta terra, Jesus conhece você no meio dessa imensidão. E o chamado de Deus para você é que você tenha a oportunidade de conhecer a Ele. Olha só que poderoso isso. Olha, irmãos, o que está escrito no livro de Tito, no capítulo 2 e no versículo 11. Eu vou te dizer aqui qual é o propósito do chamado de Deus. Para que Deus está te chamando nos dias que se chama hoje? No livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim, meus irmãos. Já estou concluindo a mensagem. Estou te falando. Para que Deus está te chamando? Veja que Deus chamou Abraão para um propósito. Deus chamou Moisés para um propósito. Deus chamou Davi para um propósito. Deus chamou Gedeão para um propósito. Deus chamou Samuel para um propósito. Mas para que Deus está nos chamando nos dias de hoje? Veja o que diz no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus te chama para o caminho da salvação. Deus te chama para o caminho da graça. E a graça se há manifestado. A graça se há manifestado, irmãos, para todos nós. A porta da salvação está aberta. A porta da salvação não se fechou.
E a porta da graça, irmão, significa também não só salvação, mas significa comunhão. E esta comunhão, ela produz em nós frutos de santificação. Vamos voltar lá no livro de João, capítulo 10. Vamos voltar lá no livro de João, capítulo 10, irmãos. Encerrando o texto, encerrando essa pregação. No versículo 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ouvir a voz de Deus, atender o chamado de Deus, conhecer a Deus e seguir a Deus. Ouça o chamado de Deus, atenda o chamado de Deus, conheça esse Deus e o siga-o. O siga-o para o caminho da eternidade. Siga-o para o caminho da salvação. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, no livro de Mateus, capítulo 25, abra lá no livro de Mateus, capítulo 25, porque o último chamado de Deus será a trombeta. E só vai escutar essa trombeta, meus irmãos, os discípulos de Jesus. Então, olhe lá comigo. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 33, diz assim. Vamos ler o versículo 32, que diz assim: E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha o chamado de Deus para suas ovelhas. Vinde, bendito de meu Pai. Vinde, bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que palavra poderosa, irmãos. Atenda o chamado de Deus. Vamos orar? Vamos orar nesse momento? Orar é bom, para ter comunhão com Deus. Eu sei que o Espírito Santo está falando contigo nesse momento. Eu sei que o teu coração está se sentindo apertado. Tá ou não tá? Tá com o coração apertado? Quando eu escuto essa palavra, o meu coração se aperta. Em buscar mais a Deus. Em ter mais intimidade com Ele. Em ter mais comunhão com Ele. Em ter mais santificação com Ele. Em ter mais revestimento de poder, de unção com Ele. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por este chamado, o chamado da graça, o chamado da salvação. Senhor, eu te agradeço por esta palavra. E neste momento eu oro, Deus, por todos aqueles que estão me ouvindo, que estão me vendo, Senhor, que eles possam sentir este chamado, assim como Samuel ouviu o teu chamado e atendeu o teu chamado. Que eles não venham ser como Jesus se referiu ao profeta Isaías, que disse: eles têm ouvidos, mas não ouvem. Ah, Deus, quantas vezes o Senhor disse para a sua igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ninguém vai abrir a porta se não primeiro ouvir a voz. Primeiro precisa ouvir, para depois abrir a porta da sua casa. Ó Deus, no período de Jeremias, do profeta Jeremias, o povo de Judá
estava, Senhor, sem sensibilidade espiritual. Muito embora o profeta profetizava, entregava a mensagem da parte de Deus, o povo tinha ouvido, mas não ouvia, não escutava a mensagem. E foram cativos pela Babilônia por 70 anos, ó Deus. Devido à sua incredulidade, devido à sua insensatez, devido à sua insensibilidade espiritual. Deus, eu te peço, Espírito Santo, não permita que nós venhamos cair na insensibilidade espiritual, mas que os nossos ouvidos possam estar abertos para ouvir o teu chamado, o chamado da graça. Que a comunhão de Deus Pai, que o amor de Jesus Cristo e as consolações do amado Espírito Santo seja com a sua igreja. E assim eu declaro amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e sobre ti te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.